uma satisfação inicialmente de retornar a casa, né? Eu tive toda a minha formação acadêmica aqui, né? Depois virei docente aqui também, né? E já faz 3 anos tomei outros rumos, né? Tudo pelo crescimento pessoal, né? Apresentar meu colega, né? Que na verdade é a terceira vez que vem a CETREM, né? Faz 1.100 quilômetros e vim para a CETREM apresentar trabalho, né? Gustavo também, né? Também sou Gustavo. Então a gente vai falar aqui de uma experiência então, que a gente tem trabalhado já 3, 4 anos, né? A gente não sabe precisar exatamente, né? Mas a gente já tem trabalhado há algum tempo. Primeiro foi bem na informalidade, né? Que a gente fazia as coisas. Depois a gente adotou algumas metodologias, tá? Publicou alguns trabalhos, tá? E inclusive já publicou um livro, né? Sobre isso, tá? E temos trabalhado com um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil, que é a telefonia móvel, tá? A gente tem então trabalhado ferramentas de monitoramento, tá? De testes os mais variados, tá? Usando alguns aplicativos que têm sido desenvolvidos especificamente para isso, tá? Boa tarde, pessoal. Tomara que meu português seja entendível, né? Que você entenda. Bem, como o Gustavo falava, em 2013 a gente começou um projeto a longo prazo, cujo objetivo era monitoramento das redes móveis da América Latina, informalmente, mas com o tempo a ideia foi tomando uma forma. Agora estamos utilizando dispositivos, smartphones de última geração, de diferentes marcas, para realizar testes das redes móveis na Argentina, no Brasil, em diferentes países da América do Sul. Uruguai também, que é o assunto do livro, por exemplo. Software para aplicativos de monitoramento para 4G, como o Gustavo falava, OpenSignal, 4G Mark e outros também. Bom, alguma das motivações, então, tá? A gente tem feito alguns testes, né? Em, obviamente, locais centrais de algumas cidades, tá? E tem procurado também locais fronteiriços e de difícil acesso, tá? Para a gente verificar se a telefonia chega e de que forma ela chega nesses locais. Então, alguns testes têm sido conduzidos em desertos, tá? Em locais pouco populosos, tá? Da nossa América do Sul, tá? Claro, a gente não deixa, por exemplo, de testar as áreas metropolitanas, as áreas centrais, tá? Mas uma das nossas motivações é verificar se, por exemplo, algumas promessas das operadoras, elas realmente se cumprem, né? Quando dizem que tem a cobertura integral, né? Dos diferentes locais, tá? Então, alguns dos locais, a gente pode dizer fronteiriço, né? Uruguaiana, Paso de los Libres, né? Brasil e Argentina. Pocitos com Iacuipa, na Bolívia. Canal de Beagle, divisa Argentina-Chile. Buenos Aires, Colônia do Sacramento, Uruguai. E a linha de Concórdia, Chile e Peru. Bom, aqui tem algumas fotos de algumas experiências que foram realizadas em Uruguaiana, em específico, tá? A gente testou diferentes pontos centrais e retirados, tá? E isso gerou para nós um artigo, tá? Publicado em 2015, tá? Redes móveis na fronteira Argentina-Brasil, testes realizados no Rio Grande do Sul e em Corrientes, tá? Isso foi publicado no 6º STIM em 2015. Continuando aqui, como eu falei das questões metodológicas, né, a gente tem trabalhado com uma planilha de testes que ela seguidamente se altera, é melhorada, né, sofre algumas alterações. Mas
Em resumo, né, a parte vertical, né, contém os locais e as partes horizontais as aferições que são feitas, né, por exemplo, a data, a província, o estado, né, a região, o país, temperatura, tá, o quilômetro, né, do veículo, né, do trajeto, né, o nível do sinal, tá, que a gente também tem uma metodologia própria. Se é possível o envio de SMS, efetuar ligações telefônicas, tá? A velocidade da internet, que a gente também tem uma metodologia própria. Se o nosso ponto é detectado no Google Maps, tá? Se é possível o envio de WhatsApp e correio POP3, tá? E as empresas de telefonia que são detectadas, né? Aí, por exemplo, na primeira aí a gente pode ver, né, do lado argentino, nós estávamos nas estradas federais, né, nas autoestradas 14 e 117, tá? No trajeto Passo de los Libres, Santo Tomé, tá? Que é a região de fronteira aí com o Brasil, tá? Foram detectados Movistar, Claro e Personal, tá? E do Brasil, TIM e Oi. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma introdução ao aplicativo OpenSignal, que é um aplicativo que estamos já utilizando há alguns anos. Aqui vocês têm um mapa do mundo, da cobertura 4G, que, se vocês podem ver, a América do Sul tem apenas locais de concentramento. Os Estados Unidos, o país que tem maior cobertura, a Europa, talvez a Índia, China, Japão, e aí vocês têm o site para descarregar este aplicativo. Pode ser configurado em diferentes idiomas. Bom, o aplicativo em si ele é bastante simples, tá? Bem intuitivo, tá? Quem quiser, né, baixando ele aí, tá? Para ir testando, tá? OpenSignal, então, ele tem um painel, tá? Mostrando a versão que está instalada, né? A localização exata do smartphone, o tipo de rede, né? Se você está conectado numa cobertura 2, 3 ou 4G, a operadora atual, né? E a latência, né? O tempo de resposta, tá? que o dispositivo tem nesse momento em relação à torre, em relação à cobertura. Tá? Aqui, nesse caso, temos um mapa parcial da cidade de Rosário, Argentina. Aqui você tem a opção painel, como falava Gustavo, a localização exata das antenas da operadora, nesse caso Movistar, dos técnicos das antenas, por exemplo, o identificador da célula atual. Também você tem o código local da operadora, único para cada região ou país, e a ideia é chegar até a antena, até a torre e tentar procurar mais informações, tentar procurar também como foi montada, como foi instalada essa antena. Bom, uma das opções, talvez uma das mais interessantes opções do aplicativo, tá? Além das localizações que ele te dá, são os testes. Tá? Então a gente consegue, da nossa posição atual, estando conectado numa rede 2, 3 ou 4G, ou até mesmo um Wi-Fi, tá? Você consegue verificar a latência, tá? Expressa em milissegundos, tá? O MS, a taxa de download que está te oferecendo, tá? A operadora, tá? Expresso em Mbps ou kbps, e o upload, tá? Também expresso em Mbps ou kbps. Tá? Aí no caso nós temos um exemplo, tá? Uma captura de tela no qual naquela posição... Na minha casa. Na tua casa? Na minha casa. Tá bem, não? Tá bem. Tá bem. 57 milissegundos a taxa de resposta, tá? 8.9 megabits, 2.19 de upload. Esse aplicativo, vocês vão ver o outro aplicativo que nós vamos mostrar,
ele consegue fazer uma diferenciação de onde você está. Você está na parte interna, né, numa casa, na parte externa, tá? O OpenSignal ele não faz essa diferenciação, tá? Porque isso também influi, né, a quantidade de paredes, né, até, né, você estar livremente exposto a uma antena. Tá? Por exemplo, aqui você tem a opção teste de velocidade. Vocês podem compartilhar seus testes para melhorar a eficiência do aplicativo OpenSignal. Isso é muito importante para justamente melhorar a qualidade e a informação também. Aqui você tem a minha cidade, Rosário, a cobertura 4G da cidade. A cor vermelha indica fraca cobertura, sim? Na região metropolitana, um ponto da região metropolitana, no sul, Alvear, por exemplo, e uma boa cobertura com a cor verde, né? Na cidade toda. Aqui, por exemplo, com a opção cobertura, o usuário pode fazer a escolha da operadora móvel. Você pode mudar de operadora para ver o mapa de cobertura e saber se você tem nesse local cobertura 4G, 3G, ou simplesmente continuar com tua operadora padrão. Bom, como falado, né, aqui então tem os dados de download, upload e latência no local testado com a rede escolhida. Tá? Esse teste, no caso, realizado na minha casa. Novamente outro teste, né? Mostra que não foi sorte aquele primeiro teste, né? 76 ms, tá? 8.9 de taxa de download, 4.5 de upload. Tá? Vocês podem perguntar, bom, como é que o aplicativo cria essa área verde e essa área vermelha? Tá? Isso aí é tudo conhecimento, tá, que o aplicativo vai tendo com os testes que vão sendo efetuados, tá, pelos diferentes usuários que vão utilizando o aplicativo. Tá? Então, o que mostra que em grande parte dessa cidade, tá, o sinal está adequado e algumas áreas mais periféricas, né, ele não é tão bom quanto, digamos, a promessa das operadoras. Isso também foi uma esses 4 anos de pesquisa aí, uma das nossas conclusões, alguns dos nossos resultados, tá? Áreas centrais, né, onde concentra-se a maior parte da população, tá? E onde não há obstáculos naturais, tá? E muitas construções, as mais variadas, né, apresentam um bom sinal. A partir do momento que você vai para as periferias da cidade, locais de pouca concentração urbana, tá? Obviamente, então, tem nos mostrado que a qualidade, tá, e a cobertura já não é tão boa, tão razoável. A gente vai falar de outro aplicativo, o 4G Mark, que, como o Gustavo falava, vocês podem fazer testes dentro e fora de um local, que os resultados, na verdade, são muito diferentes. Neste caso, permite o monitoramento de atividades imóveis, como no caso de OpenSignal, pois se configuram também em diferentes idiomas. O pessoal, de forma pública, coloca os relatórios, as condições das redes, também como faz a equipe de OpenSignal. Então aí tem um site para fazer a descarga gratuita, e aí você tem também com diferentes cores, por exemplo, Estados Unidos, sim, que tem uma maior cobertura, América Latina, Argentina, Uruguai, uma cobertura média, os países da Europa, sim, tem maior, inclusive o Canadá tem maior cobertura para o caso de 4G Mark que em relação aos Estados Unidos, por exemplo. A Europa
importante, uma cobertura da Europa e outros pequenos países também. Bom, com relação a esse aplicativo, ele tem uma gama maior de opções quando você vai fazer o teste. Tá? Você pode escolher um teste completo, tá? Chamado aplicativo Full Test, tá? Ou somente um teste de velocidade, um speed test, como é o OpenSign. Tá? Aqui, depois eu volto ali. O Full Test, tá? Ele, além da latência da load e upload, ele nos mostra o acesso a YouTube, acesso à internet, a precisão, a localização exata do dispositivo, a taxa de streaming, tá? Do que o OpenSign não apresenta. Tá? E sim, aqui você pode também escolher, tá, no aplicativo, se você está dentro de casa, né, ou dentro de uma construção interior, se você está fora, né, exterior, se você está dentro de algum veículo, tá, ou um comboio, um ônibus, né, um trem, alguma coisa assim. Né. Nesse caso, né, nesse que a gente fez o teste interior, tá, a gente estava dentro da tua casa, né? Dentro da minha casa. Trabalhando. E fazendo uma ligação para Mendoza. Muito bem. Em seguida, deve-se escolher uma das seguintes opções. O Gustavo falava do exterior, neste caso. Por exemplo, eu vivo com muitos edifícios na região centro da cidade. E a cobertura, na verdade, é que os resultados são muito bons. Assim, o seguinte, por exemplo, temos uma rede 4G, com a latência, download, upload, tem uma precisão e localização exata do dispositivo, como no caso do OpenSign. Aqui. É outro Gustavo esse, né? De outra 2013, né? Ushuaia, lá. Nesse momento, a gente realizou o teste informal. Calafate, Ushuaia, a região Patagônia divisa com Chile, Ushuaia, Canal de Viga, a fronteira Bariloche, Chile, aqui glaciar em Martial, fronteira Argentina-Chile, e aqui você tem também em frente de Porto Williams, no Chile, os pinguinos. Aqui você tem a Patagônia, os resultados, como o Gustavo falava, colunas, os pontos locais testados, por exemplo, Porto de Ushuaia, um faro, Les Eclairs, por exemplo, que é divisa internacional, Porto Williams, a ilha Gable, onde ficam os pinguinos, e uma fazenda, a fazenda Haverton. E aqui você tem diferentes informações, por exemplo, Porto William, você pode pegar um sinal da operadora Entel, PCS, também no caso na fazenda Haverton. Eu estando situado na Argentina, eu peguei sinal do Chile, praticamente não tinha sinal móvel Movistar nesse momento, ano 2013. E aqui, utilizando o OpenSign, você tem a cobertura 4G que está concentrada na cidade capital da província, Ushuaia, e fazendo uma aproximação, um zoom. Aqui vocês podem achar a informação para a operadora Claro, mas para outras operadoras, se você procura outro zoom, não consegue conseguir nenhum resultado. E esta informação foi publicada, artigo Rede Móvel na fronteira Argentina-Chile, teste realizado na região Patagônia, ano 2015. Bom, e de tudo isso, então, ano passado foi gerado um livro, Em catalão.
A língua de publicação dele é o catalão. Tá? Podemos dizer que é uma variante do espanhol. Uma mistura com português? Um mix, um grande mix aí de línguas. Tá? Uma segunda língua. Tá? Em português, tá? Redes móveis na região litoral, República Argentina, casos de análise de casos das províncias de Santa Fé e Entre Rios. Tá? Outras experiências que aqui realizamos entre Rosário e Vitória, sempre com apoio do governo da Catalunha, como eu dizia, minha segunda língua, e considero que o apoio foi muito importante. Também aqui você tem os locais e diferentes informações que foram obtidas em diferentes momentos. Quilômetro 05 da ponte, 20, 41 e 59. Por exemplo, aqui um caso do quilômetro, um caso específico, quilômetro 41, você não consegue pegar sinal, pelo qual, 20, desculpe, pelo qual as pessoas que trabalham em Vitória ou trabalham em Rosário têm esse problema quase na metade da ponte. Aqui o caso da capital da província de Santa Fé, com Paraná. Aqui você tem os resultados que a gente conseguiu. É uma autoestrada Santa Fé-Paraná. Alguns resultados com uma versão um pouquinho antiga de OpenSignal. Você tem aí uma letra muito pequena, as operadoras, sim? Os operadores Movistar, Claro, Personal da Argentina. E o caso que Gustavo também falava, Buenos Aires, Colônia do Sacramento, o problema era que o fluxo de pessoas, 45 km de distância entre Buenos Aires e Colônia do Sacramento, muito importante, e a gente fez o teste na travessia. Isso foi publicado, cobertura GS 4G no Rio da Plata, um artigo na revista Hellchick, há muito pouco tempo. Então é o mesmo artigo, tá? Alguns resultados dos testes, tá, que foram conduzidos, tá? Destaca-se aí a velocidade de download, tá, com a operadora Movistar, tá? Já em tecnologia 4G, tá, que a gente também tem ultimamente conduzido alguns testes, tá, com essa tecnologia. Tá? Não sei se 13 de maio já chegou, já estão navegando no 4G. Não? Tá. Em alguns locais, tá, tem se mostrado bem interessante, tá, essa nova cobertura, essa nova tecnologia, tá, alcançando índices consideráveis. Tá? Apenas 4 ou 5 palavras. A cidade de Mendoza, San Juan, na região Cuyo, divisa com Chile. Algumas fotos, um artigo publicado em janeiro deste ano. E você tem uma distância de 147 quilômetros e muitos problemas, em especial na divisa interestadual San Juan-Mendoza. E proximamente o livro que vamos apresentar com certeza no Consulado Brasileiro em Rosário, agosto, setembro, vamos a falar aqui com um colega, um amigo, Roaming en la República Oriental del Uruguay, experiencias realizadas con OpenSignal entre Argentina e Brasil, língua de publicação espanhola. Mas vamos falar português e apenas uma apresentação muito breve. Os locais que foram testados, mas os locais que testou Gustavo na fronteira, Jaguarão, Bagé, Barra do Paraí, com certeza para outra publicação. Como vocês podem ver aí, nós temos o limite inferior do Uruguai, tá? E eu tenho trabalhado algumas coisas na fronteira brasileira com o Uruguai, tá?
mais ou menos nessa região aqui, tá? Que vem desde Uruguaiana até Pelotas. Tá? Daí a gente deixa, assim, não sei se alguém chegou a baixar o aplicativo enquanto a gente estava trabalhando aqui. Alguém baixou? Conseguiu testar? Pode utilizar. O que tu conseguiu aqui dentro? Download? Zero? Pegou o sinal? Pegou? Pegou 3G? Não, sai do Wi-Fi da C3. 5G? É. Sai do Wi-Fi da C3, tem que ser no 3G. Tá? Não sei se a gente esgotou o tempo aí, tá? Estamos com tempo, temos tempo ou esgotamos o tempo? Acabou? Tá? Mas fica, né, a sugestão, tá? Que vocês, sei lá, quando não tiverem nada para fazer, né? Para descansar um pouquinho, Caminhe com o celular Relaxa, pelo campus aí, dei uma testada, ou em casa, assim, só cuidem para não bater nas portas, né? Caminhando assim por aí, tá? Esse monitoramento é de verificar se existe esse sinal ou não nesses lugares que vocês foram. Isso, das redes. Tá. E essa ferramenta é livre? Gratuita, tanto o 4G Mark como o OpenSign, né? E ele detecta, digamos, tu tá num 2G, num 3G, num 4G, né? E daí pode fazer os testes. Totalmente livre. Certo? Os dados desse monitoramento são passados para as operadoras e as operadoras o que dizem a respeito disso? Uma pergunta muito difícil para responder. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Os operadores na Argentina, algum deles dizem, vamos falar com o gerente, você pode retornar para segunda-feira? Ou por segunda-feira? O gerente está de viagem agora, você pode retornar para sexta-feira? Segunda-feira, sexta-feira, com a canção. Infelizmente eu acho que eles colocam os monitoramentos numa lixeria. Lixo. Né? Eles pegam o trabalho. No Brasil não é tanto. É um pensamento que eu tenho, eu não tenho a certeza, né? Mas a gente está tentando dessa Está tentando forma, chegar pessoalmente com uma apresentação dos monitoramentos. Eles, infelizmente, agora não retornam uma resposta confiável. Mas ok. Eu tenho também uma pergunta. Ao final, primeiramente, o trabalho é muito interessante, né? Dificilmente os pesquisadores vão a campo, né? E é um trabalho que eu vejo que vocês visitaram toda a América Latina aqui, quase toda. E saíram a campo fazer essa pesquisa. Esses dados são extremamente importantes, né? Principalmente para as operadoras. E a minha pergunta é no sentido de o que vocês pretendem fazer com esses dados, se esses dados vão ter um repositório central, né? Complementando a pergunta do colega, e se isso pode estar disponível na internet. Seria muito importante a gente ter esses dados acessíveis, open source, para a gente, de repente, reclamar o sinal, ou até mesmo para quem vai viajar para essa região, e a gente saber que lá não vai pegar sinal. Imagina, quebra o carro lá no meio, né? E daí a gente não tem para quem ligar, enfim, o que vocês estão pensando sobre isso? Muito bem. A gente pensa que insistir novamente para os operadores tomar uma decisão de mudar, colocar, instalar, montar novas antenas nos locais que, por exemplo, não tem cobertura. Muitos locais com muita população não tem cobertura. E como tu falava, é importante não só nesses locais populados, mas também os locais isolados. Se você faz uma viagem, você precisa saber quais são os locais certos. Por isso é que o objetivo final é que os operadores tenham a informação e que eles coloquem na web os resultados. Esse resultado e outros também. Só para complementar assim, o que o Dalvan perguntou também,
eu acho que até então a gente tem sido um tanto egoísta, né, com relação a isso, porque a gente só publicou, digamos, a análise, né, dos dados e algumas conclusões. A gente não chegou, digamos, a deixar público, digamos, todos os dados dos nossos testes. Agora que tu levantou essa questão, a gente comecei a pensar que, bueno, seria de criar um repositório online, alguma coisa, não, em tal dia aconteceu isso. Daí no outro teste aconteceu isso. Tem até tem o Google Maps, que tem um API do Google Maps que tu consegue botar uns dados geoespaciais, né? E tu consegue colocar a posição onde foram feitos os testes, né? Aí o pessoal, num aplicativo, ele consegue ver, aqui não tem sinal de... My Maps. Sí, My Maps, sí. Certo. Sí, a idea... yo quiero hacer una pregunta. Sí. Quería Bien. hacerles una pregunta. Sí. Bueno, ustedes saben que soy abogada. Ujú. Entonces, consulto, si tuvieron en algún momento la idea, vos puedes traducirla, Joan, Sí. La idea de hacer llegar estos datos o estos testeos a alguna asociación de defensa del consumidor, a los efectos de esto, por ejemplo, es publicidad engañosa por las responsabilidades jurídicas que podrían generarse con las empresas. Traducí. Sí. Sí, a pergunta se esses resultados foram informados para um organismo para a defesa do consumidor. Não sei aqui no Brasil como isso. Ainda não. A gente tem o Procon aqui, né? A 13 de maio não, né? Mas é um dos organismos, tá? Eu sei que em São Borja, não sei se vocês acompanharam aí pela mídia, tá? Uma operadora, ela ficou um tempo impedida de vender novos planos por conta da ineficiência dos serviços. Mira que bien. Né? Então, resultou algumas coisas assim, algumas reclamações, algumas ações coletivas, né, na justiça. Tá? E bueno, a operadora prometeu melhorar, né? A partir do momento que achou conforme, daí a justiça liberou novamente para vender planos e tudo mais em São Borja, né? Mas são iniciativas bem isoladas, né? São casos muito pontuais ainda. Aislados. Por exemplo, na Argentina, eu não sei aqui no Brasil, vocês podem mudar de operadora. Eu, por exemplo, tinha uma operadora, outra operadora e mudei, porque infelizmente o nível de sinal, não só na minha casa, como em outros locais da cidade, de Rosário, e não, eu não estou falando de locais isolados, locais com muita população, infelizmente eu não conseguia pegar sinal. Eu insisti, eu apresentei uma documentação legal, eles não retornaram nunca as minhas reclamações. Infelizmente, eu disse um dia, eu vou mudar de operadora. E eles, depois disso, eles fizeram uma ligação para mim. Eles ligaram segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e eu disse, não, eu não quero mais. Vocês já tiveram uma oportunidade, agora eu vou escolher outra operadora. Certo? Obrigado, então. Acho que a gente pode bater palmas.